ar o Upgrade. Para você que é apaixonado por esportes assim como nós. Destacando futebol inglês, Champions League e também detalhes do futebol brasileiro. Na Itália, o campeonato ganhou contornos de dramaticidade. E em Portugal o bicho também está pegando. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui na Rádio Futebol Clube. Então, venha conosco, muito boa noite a você que é apaixonado por esportes, você que acompanha a programação da Rádio Futebol Clube, você que curte as nossas páginas através do @Rádio Futebol C, @Rádio Futebol C, no Facebook, no Twitter, no Instagram, você que nos ouve através do www.radiofutebolclube.com.br, pelo celular, pelo tablet, pelo computador, enfim, estamos em todas as plataformas para você acompanhar sempre a nossa programação. Hoje comigo, neste Upgrade de segunda-feira, direto de Lisboa, em Portugal, Lucas Lagata. Tudo bem aí, Lagata? Agora, que horas são aí em Lisboa, neste exato momento, Lagata? Boa noite. Boa noite, Carlos Lima, boa noite aos ouvintes da Rádio Futebol Clube. Agora são exatamente 10 horas e 11 minutos no horário de Lisboa. Faz uma temperatura agradável para a primavera aqui à noite, 20 graus. Então não venta muito. Para passear, os turistas que estão aqui em Lisboa podem aproveitar uma boa noite para tomar um bom vinho e comer um bom bacalhau, né, Carlos Lima? Aqui a melhor pedida é essa, não tem outra. Você diria que a noite está propícia, não é isso, Lucas? Exatamente, está propícia. Então tá, bom, então eu vou abrir, como você está aí na terrinha, vamos falar de Portugal, né? Campeonato português aí na sua reta de chegada. Na semana passada o Porto venceu de forma dramática o Clássico no último minuto, né? E eu fiz aqui uma projeção dos próximos jogos daqueles que eu entendo que ainda brigam pelo título. É claro que matematicamente o Braga também está na briga, mas tá muito difícil, né? Eu vou tirar aqui, com todo respeito à torcida do Braga, mas eu vou tirar o Braga dessa briga aí, né? Porque hoje o Porto ganhou mais uma, fez 5-1 no Vitória de Setúbal, continua a diferença de 2 pontos para o Benfica e de 5 para o Sporting. Eu acho que a briga para por aí, porque serão mais 3 jogos, mais 9 pontos, né? E o Braga está a 8 do Porto. Então precisaria acontecer muita coisa e não vai acontecer. Eu estava vendo aqui, Lagata, a tabela do Benfica. Ele recebe o Tondela, aí tem um clássico duríssimo, no clássico da cidade aí de Lisboa, contra o Sporting, no José Alvalade, no campo do Sporting, e recebe o Moreirense. O Porto tem o Marítimo fora, um jogo meio enroscado, o Marítimo está ali no meio da tabela. O Feirense em casa, teoricamente, deve ganhar, e na última rodada o Vitória de Guimarães fora. O Sporting, né, tem o Portimonense fora, o clássico com o Benfica em casa e o Marítimo fora. O que você está sentindo aí, você que está perto? Você acha que o Porto, com aquela vitória diante do Benfica, praticamente conquistou o título ou ainda não dá para falar isso? Não dá ainda para falar isso. O Benfica venceu na última rodada. O Sporting ainda tem a esperança, porque joga o clássico contra o Benfica, e se vencer o Benfica e o torcer para o Porto tropeçar nos 3 jogos que faltam, ainda tem chance. Mas tudo se encaminha para que o Porto, que tem uma tabela tranquila até o fim do campeonato, então é o Marítimo e depois pega, como você disse, o Feirense, e na última rodada enfrenta Vitória de Guimarães fora. Vitória de Guimarães fora. Então eu acredito que o Porto tem toda a condição de chegar e levantar o caneco depois de 4 campeonatos em que o Benfica
conquistou o título, se tornando tetracampeão. Fazia muitos anos que o Benfica, ou qualquer clube português, tem 4 títulos seguidos. O Benfica ainda está na briga, um empate, mesmo com empate, aqui o confronto direto é o caso do desempate, então não seria o saldo de gols. Mesmo assim, o saldo de gols do Porto é melhor, tem 61 gols contra 58 do Benfica, e por conta disso, o Benfica precisa de 2 tropeços do Porto, ou uma derrota ou 2 empates, e o Benfica vencendo os seus jogos, vencendo o clássico contra o Sporting, jogando no José Alvalade. Benfiquistas já me relataram aqui que vão para o estádio, mesmo tendo uma cota de apenas 3.000 ingressos, estarão no José Alvalade contra o Sporting, tentando tudo ou nada ainda para a disputa aqui, para a conquista do título português desta temporada. Perfeitamente. E agora vamos sair de Portugal e vamos para a Itália. Informações do campeonato italiano com Norberto Notari. Surpreendeu a Juventus em Turim e deixou o campeonato italiano indefinido na reta final. A equipe do sul da Itália venceu por 1-0 fora de casa, com gol marcado por Koulibaly no último minuto da partida. Callejon cobrou escanteio e de cabeça o zagueiro afundou as redes, sem chances para o goleiro Buffon. Agora, a Juve tem 85 pontos, se mantém na liderança do Nacional, mas apenas com 1 ponto à frente do Napoli. Os 2 clubes já estão classificados para a fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa da próxima temporada. O técnico do Napoli, Maurizio Sarri, destacou a importância da vitória. La sensazione di aver dato una soddisfazione enorme a un popolo, perché poi alla fine noi siamo l'unica squadra che rappresenta un popolo, perché siamo l'unica grande città in Italia che ha solo una squadra, e a questo popolo stasera gli abbiamo dato una soddisfazione enorme che va al di là della classifica, di tutti i discorsi che si possono fare, quindi in realtà ho pensato solamente a questo. Aí então o técnico do Napoli, Maurizio Sarri, dizendo que a vitória levou satisfação a um povo. Já o técnico Massimiliano Allegri, da Juventus, viu seu nome ser questionado nas capas dos jornais italianos desta segunda-feira. Ele pregou serenidade e concentração daqui para frente. É pouco perché siamo partiti col treno alle 5, quindi dormito poco, però sapevamo che il campionato quest'anno era difficile perché il Napoli sta facendo grandissime cose. Abbiamo questi 4 partite una alla volta, ora abbiamo una settimana un po' per recuperare energie e per preparare meglio questo finale. Ecco. Massimiliano Allegri também elogiou a equipe do Napoli. Ainda nesta rodada, a Inter de Milão venceu fora de casa o Chievo por 2-1. A Lazio goleou o Sampdoria 4-0 e o Atalanta venceu por 2-1 o Torino. A Udinese perdeu em casa para o Crotone por 2-1, enquanto o Cagliari e Bolonha não saíram do zero. No sábado, o Milan perdeu em casa para o Benevento por 1-0. O Sassuolo venceu pelo mesmo resultado a Fiorentina e a Roma venceu fora de casa o Spal 3-0. Das equipes que disputam o título, a Juve enfrenta a Inter fora de casa na próxima rodada e a Fiorentina recebe o Napoli. Norberto Notari, da Europa, Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes. O Allegri falou, né, que o campeonato ficou mais difícil porque o Napoli está fazendo uma grande campanha, mas ainda restam 4 rodadas e eles vão tentar arrumar energia ao longo da semana, porque a Juventus tem um compromisso difícil, um clássico em Milão, diante da Inter. E eu fiz, Lagata, com a Juventus e o Napoli a mesma coisa que eu fiz no Campeonato Português. Eu peguei os últimos jogos dos 2, né, tanto da Juve quanto do Napoli. E realmente a coisa está bem enroscada para os 2, né? A Juventus tem na próxima rodada a Inter fora, aí recebe o Bolonha, depois tem a Roma, outro clássico também fora de casa, e encerra contra o Verona. O Napoli joga fora contra a Fiorentina na próxima rodada, também é um jogo duro. Aí recebe o Torino. O Torino é aquele time que você nunca sabe o que ele vai fazer, né? Tanto ele pode surpreender, como não pode fazer nada. É um time absolutamente instável, né? Já foi um dos grandes na Itália, mas ultimamente fica sempre no meio da tabela, de vez em quando cai, né? Então não dá para imaginar o que o Torino pode fazer. Aí o Napoli sai contra a Sampdoria e encerra diante do Crotone em casa. Quer dizer, na última rodada, teoricamente, os dois têm confrontos tranquilos, né? A Juventus recebe o Verona e o Napoli recebe o Crotone.
O problema são os próximos 3 jogos, né, Lagarto? Com certeza. A Juventus, na minha opinião, tem um caminho mais difícil, porque tem 2 clássicos. A Internazionale já por si só é uma equipe, apesar de estar na 5ª colocação, é uma equipe que vende sempre caro qualquer jogo, qualquer disputa por campo, por espaço, e a Roma vive um grande momento na Champions League e não quer que nenhuma vitória da Juventus, uma derrota, no caso da Roma, coloque a moral dos jogadores lá embaixo, num momento tão importante da história da Roma. Então, a Juventus não vai ter vida fácil. O Napoli, por sua vez, vem com uma moral elevada, e isso tem todo o diferencial agora nessa reta final do campeonato, faltando 4 rodadas para o campeonato italiano. 1 ponto a diferença entre Juventus e Napoli, e estando 1 ponto, 1 tropeço, 1 empate, um pênalti, qualquer lance pode decidir o campeonato italiano. Emocionante na reta final desta temporada, Lima. Confesso que eu estou surpreso, porque a partir do momento que a Juventus passou o Napoli, eu falei, agora ninguém segura, né? Abriu 4, depois abriu 6 pontos, falei, pronto, acabou o campeonato. A Juventus é um time acostumado a decidir, é o maior ganhador de títulos na Itália, com 33, o Napoli só tem 2. Aí eu pensei, falei, acabou, já era, mas parece que esse ano de 2018 é o ano para a gente queimar a língua, né? Porque na Champions League teve a virada da Roma contra o Barcelona. Aí teve aquela quase virada da Juventus em pleno Santiago Bernabéu diante do Real Madrid, né? Aí aquele pênalti discutível lá, porque pra gente não foi, mas muita gente acha que foi. E teve também uma virada na Liga Europa inacreditável, que até agora eu fico pensando que foi aquela virada do Salzburgo diante da Lazio, né? A Lazio fez 4-2 em casa, aí abriu 1-0 lá na Áustria, já no segundo tempo, quer dizer, tinha uma vantagem de 3 gols, só perderia a vaga se tomasse 4, e tomou. E o Salzburg não é um time de fazer muitos gols. Ele é um time que se defende bem, sabe contra-atacar e tal, mas quando saiu o gol da Lazio, eu estava aqui no plantão da Liga Europa, virei pro Salgueiro e falei, já foi. E ele concordou comigo, e aí o Salzburg não parou de fazer gol. Então, como a gente está quebrando a cara toda hora, né, tá queimando a língua, é capaz o Napoli retomar a liderança e ser campeão ainda, né, Lagarto? Que temporada é essa, né? É demais, incrível. Pena que a Itália, com esse grande campeonato, não estará na Copa do Mundo. E aproveitando que você disse queimar a língua, imagina a Copa do Mundo como não vai ser, cheia de zebras e surpresas, de equipes que ninguém apostaria, e como sempre acontece, as surpresas da Copa. Portugal está numa chave difícil, assim como a Espanha. Portugal, Espanha, Marrocos e Irã. Marrocos e Irã pode surpreender, por incrível que pareça. Nessa Copa do Mundo, o que se aspira aqui na Europa é que, apesar do favoritismo da Alemanha, os europeus veem a Alemanha como o grande potencial vencedor da Copa do Mundo. A ausência da Itália é lastimada por todos, mas as surpresas, Suíça, a chave do Brasil muito complicada também. Então, Lima, falando do campeonato italiano, é o que você disse, tudo pode acontecer ainda, surpresas, a virada, apesar da Juventus ter a tradição, o Napoli chega muito forte, já demonstrou isso, 5 jogos não perde, tem 2 empates e 3 vitórias, e o bom momento pode levar o Napoli ao título italiano. Pena que a Itália não vai estar na Copa do Mundo para honrar os 4 títulos mundiais da Azzurra. Concordo com você. Vamos virar a página? Você está acompanhando o Upgrade aqui na Rádio Futebol Clube, o melhor do futebol internacional e também do futebol brasileiro. Você curte com a gente. Olha, um fim de semana aí de Copas. A Copa do Rei foi um atropelamento, né? Sem nenhum problema. O Barcelona fez 5-0 no Sevilha. E olha que o Sevilha, né, fez uma grande campanha na Champions e tal. Muita gente imaginando que fosse fazer frente para o Barcelona, mas
não viu a cor da bola, né, Lagata? Aí o Barcelona engatou uma terceira, foi o Barcelona que a gente está acostumado a ver, né? Nada a ver com aquele que perdeu da Roma e não deu para o Sevilha. Né? Com certeza, o Barcelona mostrou todo o seu futebol e fez o que qualquer conhecedor de futebol acreditaria: o Barcelona vai vencer a partida, e foi exatamente isso que aconteceu. O Barcelona continua na liderança do campeonato espanhol, vive um bom momento, apesar da desclassificação na Champions League, foi um trauma para a equipe, para os torcedores do Barcelona. No campeonato espanhol, na La Liga, o Barcelona segue soberano, deixando o Real Madrid de Cristiano Ronaldo só assistindo o bom momento. Na Copa do Rei, o Barcelona fez por merecer e não teve nenhuma chance para a equipe do Valência. E num outro jogo que vale Copa, né? Na Copa da Inglaterra, aliás, foram 2 jogos, né? No sábado, o Manchester United venceu o Tottenham de virada por 2-1. E ontem o Chelsea ganhou do Southampton por 2-0. Portanto, a final da Copa da Inglaterra, uma grande final, hein? Dia 18 de maio em Wembley, Manchester United e Chelsea, jogão, 2 camisas poderosas do futebol inglês, e de novo o Mourinho ganhou. Agora, o que me chamou a atenção na fala dos 2 técnicos, e a gente vai perceber isso, é que cada um viu um jogo diferente. Né? O Mourinho, por exemplo, acha que o Manchester United teve todos os méritos, mereceu ganhar. We deserve. I think if we split the match in periods, we were the best team for many of these periods, and even when they had the ball in this period where we were winning 2-1, we were totally in control. Bom, ele está dizendo que o time mereceu. Se você dividir o jogo em períodos, né, em etapas, você vai ver que nós somos melhores, mesmo em alguns momentos tal, em que eles tinham a bola, a gente foi superior. Enfim, o Mourinho acha, né, que a sua equipe foi superior o tempo todo. O Tottenham fez 1-0 com o Dele Alli, logo a 11 minutos, aí o Alexis Sanchez empatou no primeiro tempo aos 24, e no segundo o Ander Herrera fez o gol que classificou o Manchester United. Aí o Pochettino, o técnico do Tottenham, viu um outro jogo. I think we compete, we dominate the first half, complete. I think it was complete and fair, 1-1 on the first half. When you compete with this type of clubs, teams like Manchester United, it's always 50-50, and today the victory was for them. Fizemos um jogo competitivo. Né? O placar de 1-1 no primeiro tempo foi absolutamente injusto. Mas quando você tem frente a frente equipes como Manchester United, tudo pode acontecer. É 50% para cada lado, e hoje a vitória foi deles. Cada um viu um jogo diferente, hein, Lagata? Com certeza, né? A palavra de quem se classificou e a palavra de quem perdeu realmente são visões diferentes, mas José Mourinho é o tudo nada para José Mourinho, Lima, porque aqui a imprensa europeia, principalmente a imprensa portuguesa, o técnico português ganha muito destaque aqui na imprensa portuguesa, e vem com essa informação de que o Mourinho está com todo o apetite do mundo para ganhar esse título, uma vez que vem de uma série de derrotas importantes, que colocaram José Mourinho numa situação pouco vista, se comparado aos últimos anos da trajetória do técnico português, de vitórias e de conquistas. Só que nesse momento o José Mourinho está precisando vencer, levar o Manchester United ao título, porque senão as coisas podem começar a ficar complicadas para o Mourinho, viu, Lima? Sem dúvida, mas ele está muito irritado com a pressão que o clube vem recebendo, que ele também vem recebendo. Ele acha que o trabalho tem sido bom. O Manchester United pode ser vice-campeão inglês, o que para ele é uma boa colocação. É claro que todo mundo quer ser campeão, mas ser vice e atrás de um time que sobrou no campeonato como o Manchester City é uma boa colocação.
está aí na grande decisão da Copa da Inglaterra, podendo ganhar mais uma Copa da Inglaterra. Enfim, né, o Mourinho não está concordando muito com as críticas, com a pressão de alguns torcedores. De qualquer maneira, é o jeitão dele e torcida é aquilo, né? Torcedor é aquilo. Perdeu a classificação na principal competição, que é a Champions League, a galera cobra mesmo. Até o Guardiola, campeão inglês, está sendo cobrado por não ter vencido a Champions League. O futebol é assim. Exatamente. Só usei aqui a trilhazinha, Lagata, para a gente dar uma mudada de página, né? Porque já que estamos falando de Champions League, amanhã tem, né, Lagata? Amanhã o chão vai tremer em Anfield, não é isso? Exatamente. E o nosso ouvinte apaixonado por esportes vai poder se ligar de novo no plantão da Champions amanhã, 15h45. Estarei ao lado do Fábio Salgueiro, daquele jeito que você já está se acostumando, com muita informação, muito comentário, muito detalhe, né? A gente vai analisando a partida no momento em que ela acontece e vai dando detalhes para você. Amanhã, Juventus e Roma. Tem palpite para amanhã, Lagata, ou não? Amanhã eu acho que o jogo vai sair no 0-0. Sério? Não mesmo? vai ter gols amanhã. Não? Eu estou acreditando num 0-0. Bom, o Di Francesco, o técnico da Roma, está acreditando, falou, ó, se a gente chegou até aqui, a gente pode ir mais longe, tal. Então, não duvidem da Roma. E o Klopp, rapaz, a gente pensa que certas coisas, Lagato, só acontecem no Brasil, né? A gente pensa que a falta de educação, o vandalismo, tal, aquela coisa toda, só acontece por aqui. Mas quando aconteceu o primeiro jogo entre o Liverpool e o City, na fase anterior da Champions League, quando o ônibus do City estava chegando ao estádio, né, o Anfield, uma parte, a gente não pode dizer que é a torcida do Liverpool, né? Aquela meia dúzia que adora bagunçar. Aí os caras atiraram rojões, latas, garrafas, né? Tudo que tinham contra o ônibus do Manchester City. E o Klopp, na sua coletiva, pediu o seguinte: show the respect we have to show. So we are, this is such a fantastic football club, such an outstanding football family, known for fantastic atmospheres all over the world. So we don't need to throw whatever on the bus of the opponent team. If we can do what we did, creating an atmosphere even in front of the stadium, yeah, let's do it. I'm a big fan of that, but please show the respect they deserve. Aí o Jürgen Klopp pedindo respeito ao time da Roma, mostrem a eles o respeito que eles merecem. É um clube fantástico, tem uma torcida que cria uma atmosfera muito legal quando eles jogam, né, na casa deles. Então, por favor, não atirem nada contra o ônibus da Roma. Se a torcida quiser ali em frente ao estádio criar uma atmosfera positiva para o nosso time, tudo bem, isso aí é legal, isso é apoio, mas por favor, respeitem a Roma. Por favor, não atirem nada. Será que a galera vai atender aos pedidos do Klopp? Nós vamos saber amanhã, né, Lagato? Quer dizer, lá também tem, né? Infelizmente, tem em todo lugar. O técnico do Liverpool fez o correto, pediu. Na verdade, isso não deveria nem ser pedido, deveria ser uma obrigação social, mas no mundo em que vivemos, infelizmente, tem que vir do exemplo do treinador do Liverpool, que vive um grande momento, fazer esse pedido para a própria torcida, para receber o visitante, o adversário do jogo, do principal torneio de clubes do mundo, pedindo para que respeite o adversário que vem visitar o seu estádio em Anfield, em Liverpool. Lima, só falando sobre o meu palpite 0-0, antes de mais nada, eu acredito que os italianos vão jogar muito fechadinho, conservando, respeitando a equipe do Liverpool, apostando no contra-ataque, e por conta dessa configuração, os ingleses, por sua vez, também não vão querer apostar tudo, são 2 partidas. Então, como já viram que a Roma é muito perigosa, então, assim, isso pode levar a um jogo mais estudioso, mais cauteloso por ambos os times, e por conta disso, Lima, o meu 0-0, mas sabe como é, né? Eu estou apostando que a Roma vai chegar
na final da Champions League, jogando de novo, decidindo em casa essas semifinais. Então, eu acredito que a Roma vai tentar um 0-0 jogando na Inglaterra e depois na Itália vai abrir o jogo e vai ser emocionante. Serão emocionantes todos os jogos da Champions League, mesmo tendo 0-0, porque tem 0-0 que não pode ser emocionante, né, Lima? Ontem, por exemplo, teve um 0-0 espetacular em Porto Alegre, Grêmio e Atlético Paranaense, né? Foi um grande jogo, as equipes, só não saiu o gol, infelizmente, porque os dois times jogaram para cima para ganhar, mas tem dia que a bola não entra, né? Eu espero que se for para empatar, que seja com gols, 1-1, 2-2, seria muito legal. De qualquer maneira, vamos aguardar, amanhã vai ser realmente um jogaço. Na quarta-feira também, plantão da Champions, aí, meu Deus, né? Bayern de Munique e Real Madrid, jogo espetacular, também às 15h45, e na quinta-feira o plantão da Liga Europa, 4h05 da tarde, com Olympique de Marselha e Salzburg, o incrível Salzburg, né? E o jogo também muito aguardado, Arsenal contra o Atlético de Madrid, também com informações no exato momento em que os dois jogos acontecem, de forma simultânea, como a gente tem feito aqui, com muito comentário, muito detalhe, informando tudo para você, tanto da Champions League quanto da Liga Europa. Vamos agora mudar a página. Campeonato Brasileiro, segunda rodada, jogos importantes nesse fim de semana, começando no sábado, né? O Bahia ganhou do Santos por 1-0, um gol no último minuto do Júnior Brumado, depois na despedida do Júlio César, o Flamengo fez 2-0 no América no Maracanã, isso no sábado. Ontem de manhã, o Corinthians surpreendeu pelos números, né? Ganhou do Paraná de 4-0 fora de casa, o Corinthians normalmente é aquele time econômico, 1-0 aqui, 2-1 ali, mas ontem passou um rolo compressor em cima do Paraná Clube. Ceará 0, São Paulo 0, Fluminense 1-0 no Cruzeiro. Deixa eu só dar aqui os gols do Corinthians, do Flamengo, do Henrique Dourado, os dois contra o América. No Corinthians, Rodriguinho, Sid Clay, Cleison e Gabriel marcaram. Rodriguinho artilheiro, hein? 3 gols em 2 jogos. O gol do Fluminense contra o Cruzeiro foi do Pedro. Palmeiras com o gol do Dudu venceu o Internacional no Pacaembu. Atlético Mineiro 2, Vitória 1. Ricardo Oliveira e Roger Guedes para o Galo. Gabriel contra para o Vitória. Em Porto Alegre, como eu já disse, Grêmio e Atlético Paranaense 0-0, e daqui a pouco, às 8 da noite, no horário brasileiro, lá na Ilha do Retiro, Sport e Botafogo. E o jogo que deu mais buchicho, Lagata, foi o jogo do Palmeiras, né? Porque o Internacional teve um gol anulado, né? Se bem que o Bandeira já havia levantado a bandeira antes do Damião fazer o gol, mas de qualquer maneira ele não estava impedido, né? E teve um pênalti também contestado pelo time do Inter, tal, aquela coisa toda. Mas para o Palmeiras a vitória foi importante porque o Verdão terá o Boca Juniors quarta-feira em La Bombonera. E aí a pressão vai ser muito grande. Aí a gente vai ter a exata noção do que o Palmeiras pode fazer nessa temporada, não é, Lagata? Sem dúvida nenhuma, né? Jogar contra o Boca Juniors de La Bombonera é a maior prova do futebol sul-americano para qualquer equipe. E o Palmeiras, apesar da vitória, Lima, a gente conversava antes do início do programa, e eu reafirmo, eu acredito que a vitória do Palmeiras ela foi positiva para o grupo, mas me aparenta que o Palmeiras, alguma coisa interna que coloca o Palmeiras numa situação desconfortável. Os jogadores parecem não estar tão motivados como deveriam estar disputando as duas principais competições do país da América do Sul, do continente, tanto a Libertadores da América como o Campeonato Brasileiro. A não comemoração do gol do Dudu, Lima, me causou, apesar de ele ter dito, torcida, jogar para a torcida, mas não sei se é só a torcida que pode estar causando algum incômodo entre os jogadores do Palmeiras. Apesar disso, o Palmeiras tem a prova mais real de seu futebol jogando contra o Boca Juniors pela Libertadores da América e buscando a vitória, né, Lima? Vamos ver. Sem dúvida. E aí, hoje aconteceu lá no TJD da Federação, o julgamento daquela história do Palmeiras, que reclamou da interferência externa e tal, e
o procurador Marcelo Monteiro acabou determinando o arquivamento do inquérito e tal, mas o Palmeiras vai em outras instâncias. O Palmeiras que tem provas, contratou até uma empresa tal para investigar. O Palmeiras que não desiste, não sei o que quer saber e vai até o fim. É o direito do Palmeiras, né? Eu só acho assim que o Palmeiras ele pode até o final, ele tem o direito, porque ele se sentiu prejudicado, mas não me venha com essa cascata de que estão todos preocupados com a lisura no futebol, né? Porque se tivesse, aí ontem também tinha que alguém aparecer lá no final do jogo do Pacaembu falando, olha, o árbitro hoje errou, o Palmeiras foi beneficiado. Então, isso aí eu não estou falando especificamente do Palmeiras. Pode ser qualquer time, qualquer clube brasileiro que perdesse um título em casa, talvez estivesse fazendo a mesma coisa que o Palmeiras. Eu não estou direcionando especificamente para o Palmeiras, né? Mas os dirigentes do Brasil têm essa mania, né? Quando aperta o calo deles, aí não, porque eu sou a favor da moralidade e tal. Quando beneficia, aí ninguém tá nem aí com a moralidade. Aí todo mundo fica quietinho, não, errar é humano, a arbitragem erra, isso acontece e tal. Então eu acho que o Palmeiras deveria admitir, ó, estamos correndo atrás porque nos sentimos prejudicados e queremos que o Palmeiras não seja prejudicado. Ótimo, perfeito. Agora, dizer que não, estamos lutando pela lisura do futebol, meu amigo, aí é a chamada conversa mole para boi dormir, né, Lagata? Sem dúvida nenhuma. Como se diz, forçar a barra. Estão forçando a barra, mas não tem jeito. O que acontece no jogo tem que ser decidido no campo. Sempre levar para o tapetão. O brasileiro tem essa história, não, vamos prorrogar. É prolongar uma situação que não vai ser alterada. Apesar pode se sentir prejudicado, mas um jogo de futebol ou de qualquer outro esporte, qualquer atividade esportiva, é passível de erro do árbitro, é passível de situações inesperadas, de lesões, de situações extra-campo, pode chover, pode nevar, pode interromper porque entrou um cão no meio do campo, na hora que ia fazer o gol. 1000 situações podem acontecer, mas tem que ser sempre resolvida no campo. O Palmeiras é legítimo se indignar, querer a justiça, mas vão ficar nessa situação até quando, Lima? Vamos focar no que tem que ser focado. Libertadores é jogar contra o Boca Juniors e seguir mais uma vitória no Brasileirão. Essa história de sempre procurar a justiça desportiva, com declarações de vitimismo, isso não só para o Palmeiras, mas para qualquer outro dirigente ou jogador. Na verdade, assim, vamos trabalhar em prol do futebol, mas todo mundo só vê o seu lado. E nesse momento em que cada um vê só os problemas que atingem a sua equipe, a sua entidade, quando chegam a publicar a lisura do futebol, que você falou, Lima, não dá para acreditar. A lisura só é defendida quando tem o interesse daquele que a defende momentaneamente. Na próxima rodada, se o Palmeiras for beneficiado por um erro da arbitragem, vão chegar e falar, então, erros acontecem, veja bem. É aquela história, Lima, que a gente já está acostumado no futebol brasileiro de falta de profissionalismo e competência técnica. Infelizmente acontece, mas tudo bem, o Palmeiras está na dele, vai continuar, vai até o fim, né? E eu só tenho uma pergunta, se o árbitro não tivesse voltado atrás, o pênalti fosse mantido, o pênalti não aconteceu, o Palmeiras fizesse o gol e fosse campeão com aquele pênalti que não foi, o que você acha que teria acontecido depois do jogo, Lagata? Alguém ia brigar pela... O pessoal do Corinthians ia fazer a mesma coisa, iam se sentir indignados, iam falar que sofreu perseguição da arbitragem, uma conspiração. Que tinha um esquema armado. Exatamente, é isso aí. Ia valer pro outro lado do mesmo. É claro que os argumentos seriam diferentes. Que absurdo, o pênalti não foi... não sei o que, a gente tava tudo armado para eles levarem o título. Então, quer dizer, não adianta, a gente já tá meio cansado ou os caras realmente se reúnem, né, todo mundo, e fala assim, olha, vamos tomar uma atitude aqui para melhorar o futebol brasileiro, vamos. Aí todo mundo esquece os interesses particulares, né, e faz alguma coisa. Agora, essas coisas isoladas realmente
não cheiram bem, na minha opinião. Nagata, foi um prazer tê-lo conosco. Só algumas últimas notícias aqui. O Bruno Henrique, jogador do Santos, que voltou no sábado, aquele problema no olho e tal, teve uma lesão muscular, vai ter que parar de novo. É claro que é um outro problema, mas ele ficou muito tempo fora, vai ficar aí umas 2-3 semanas de molho, infelizmente, porque era um baita reforço para o Santos. Felizmente não foi constatada a fratura no pé do Rodrigo Caio, era uma preocupação ontem, né, depois do jogo lá no Ceará, em Fortaleza contra o Ceará. E amanhã, às 9 da manhã, no Breakfast News, todos os detalhes do futebol paulista, futebol brasileiro, detalhes do futebol internacional e, sem dúvida nenhuma, da Champions League com Liverpool e Roma. Daqui a pouquinho, a partir das 19h05, nós teremos o nosso programa de debates, né, o Fora do Campo, aqui na Rádio Futebol Clube. Um abraço, Lagata. Um abraço, Lima, um abraço aos ouvintes da Rádio Futebol Clube. Antes da despedida, Lima, só uma última informação aqui, o Jornal Record de Portugal, o Jornal Esportivo Record, destacando o conselho que o Rivaldo, o ex-jogador da seleção brasileira, deu para o Neymar, que disse, o Rivaldo, que só há um caminho para que o Neymar conquiste a bola de ouro na sua carreira, que é sair do PSG e voltar a jogar na Espanha. Fica aí a mensagem de Rivaldo para o Neymar, como despedida desse upgrade, Lima. Um grande abraço a você. Valeu, Nagata. Grande abraço a você. Portanto, estamos encerrando mais uma edição do Upgrade. Essa edição ficará arquivada em podcast. Se você não pôde ouvi-la por completo, quiser acompanhar tudo que a gente falou por aqui, é só acessar www.radiofutebolclube.com.br. A qualquer momento na nossa programação tem o Click Time com informações e daqui a pouquinho, às 19h05, o Fora do Campo para você. O nosso programa de debates de toda segunda noite quando não há futebol. Rádio Futebol Clube. Aqui você já sabe, somos apaixonados por esportes.